Seja pela TV ou Facebook. No programa de hoje vamos falar da vitória do CRB. O Galo conseguiu surpreender o vice-líder e finalmente entrou no G4. Já no CSA vamos falar da cobrança da torcida, até porque o momento não é nada bom. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje mostrando os melhores momentos da vitória do CRB. O Galo venceu o vice-líder Atlético Goianiense e entrou no G4 em grande estilo. O CRB voltou aos gramados pela 15ª rodada da Série B, dessa vez fora de casa, para pegar o vice-líder da competição. O Atlético Goianiense fez valer o mando de campo e começou pressionando o Galo. Jorginho quase abre o placar nesse chute rasteiro. O Dragão pressionou, pressionou e pressionou, mas Vinícius fechou o gol do time alagoano. O goleiro do CRB estava inspirado na noite da sua estreia. No segundo tempo, o time goiano continuou sufocando regatas com o atacante Mike. Igor respondeu para o Galo, arriscando do meio da rua. O ataque do Dragão lançou rasteiro na área, mas ninguém chegou para completar. O Atlético tentava de todo jeito, mas nada passou pelo Vinícius Silvestre. De longe, Moraes tentou surpreender a defesa do Galo, mas errou a batida. Em novo cruzamento, André Luiz cabeceou no canto, mas o goleiro de Alagoas salvou de novo. A pressão atleticana continuou. Mas foi o Galo que abriu o placar. O atacante Willy entrou para mudar a história do jogo. A equipe goiana ainda tentou o gol de empate nesse chutaço, mas o goleiro regatiano fez um milagre e foi o destaque da partida, garantindo a vitória do CRB pelo placar de 1-0. Eu nunca armo minha equipe para jogar por uma bola, mas realmente o jogo hoje, por mérito do Atlético, fez com que a gente tivesse muita dificuldade. E eu estou muito feliz pelo resultado do jogo. A gente precisava voltar a vencer na competição. E mais ainda, pela eficiência da equipe, que soube marcar o Atlético. Eu já sabia que seria um jogo dificílimo, pela mecânica que o time imprime, a forma como eles impõem. A torcida joga muito perto, muito junto do time. Então todos os adversários que vêm jogar aqui sofrem muito com esse jogo do Atlético. E o porta-voz do Galo finalmente teve motivos de sobra para voltar a sorrir e elogiar também, até porque o goleiro Vinícius só não fez chover ontem, queimando a língua de muita gente. Boa tarde, galera do Arena. O Galo venceu ontem o Atlético Goianiense de forma inesperada, mas recuperou os pontos perdidos em casa, boa parte dos pontos perdidos. Venceu um jogo que era esperado perder por conta do adversário e por conta também das circunstâncias do jogo. Tinha Siqueira titular depois de um ano sem jogar como titular. Tinha o Vinícius titular no gol, que é um goleiro que só fez 2 jogos na carreira e o terceiro jogo da carreira dele foi ontem e o cara foi espetacular, né? O primeiro jogo dele no ano. Foi incrível, o melhor em campo, disparado, fez 11 defesas no jogo, 6 difíceis, né? Uma bela atuação, né? E fica aquele questionamento, como é que o CRB tem um goleiro desse no elenco, né? E subestimaram tanto o cara. Eu mesmo achei que ia ser horrível ontem, né? Porque falavam mal dele desde aquele jogo contra o Flamengo de Pernambuco, né? O CRB conquistou um bom resultado. O Willy de novo fazendo um gol importante. Outro gol de cabeça, um cara de 1,68 m, fez 13 gols de cabeça na Série B, né? Curioso. Então, 10 dias agora para se preparar contra o Vitória. Vamos surpreender aí, tentar ficar no G4. O Galo volta a um jogo no Rio Pelé, pressionado de novo, aquela pressão para entrar no G4, para ficar. Vamos vendo o que vai dar. Os últimos 4 jogos que isso aconteceu, o CRB pecou e não conseguiu o resultado. Valeu.
E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Tranquilo? Firmeza? Tudo bem, Rafa Peixe? Tudo certo, né? Agora a torcida do Galo está comemorando. E aí, com total sentido, né? Até porque o CRB venceu e convenceu, a gente pode dizer assim. E muito graças ao goleiro Vinícius, que fez valer esses 3 pontos, né, Emerson? Olha, Rafa, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. No futebol, mais do que nunca para o jogo de ontem, o que importa é o produto final. O CRB, ele teve muita dificuldade para o jogo ofensivo. Aliás, o técnico Marcelo Chamusca, ele mantém claramente uma estratégia de jogo fora de casa diferente da que faz aqui. Ele montou uma linha com 3 volantes, com o Claudinei na frente da área e os 2 Lucas, que é de seu Lucas, ele muda tanto de nome, mas são Lucas 2, Abreu. Lucas Abreu, enfim, e o Lucas Siqueira. Claudinei, Lucas Siqueira e o Lucas Abreu, e aí ele dá a condição para que ele possa ter mobilidade no comando do ataque. Agora, isso na teoria. Na prática, o CRB não conseguiu desenvolver o jogo ofensivo. Sim. O time do Atlético ele pressionou demais no primeiro tempo, sobretudo no início da segunda etapa, amassou o CRB no seu campo de defesa e ele conseguia acertar, o time do Atlético, acertar a penúltima bola. O que ele errou foi na finalização. E aí preciso que se faça uma ressalva, porque quando eu falo que você errou a última bola, que foi a finalização, você coloca a responsabilidade para o jogador que concluiu, do comando do ataque do adversário, no caso. Mas ontem foi um fato excepcional, porque o Vinícius estava numa noite inspiradíssima, né? Só faltou fazer chover, garrou demais. Inclusive, quando o CRB já estava vencendo por 1-0, no final do jogo, ele fez aquela defesa, um negócio extraordinário, e conseguiu a manutenção do placar. Você falou agora há pouco de ter queimado a língua de muita gente, esse negócio todo, e é bom que se diga de todo mundo mesmo. Porque Ninguém você não esperava. pode nem contemporizar para a comissão técnica, você pode ter certeza que ele foi para o jogo ontem por falta de opção. Porque quando o CRB estava naquela situação, na iminência de um 3º cartão para o Edson Marden, e foi buscar o Fernando Henrique, que há muito tempo não jogava no Ceará, estava na reserva mofando, você não confiava no que aqui estava. Agora, né, quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava, todo mundo quer ser o pai da criança. Então, mérito para o goleiro, que aproveitou muito bem a oportunidade. E para o jogo contra o Vitória, que vai acontecer desse domingo, só que vem um outro, muito provavelmente o Fernando Henrique vai estar à disposição, mas o treinador não vai ser maluco de tirar o Vinícius do gol, né? Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial. Falando do jogo de ontem, eu quero saber de você, Emerson. Quem foi o destaque, o melhor jogador em campo na vitória do CRB? O Willi, 32%, o autor do gol, e Vinícius, 68%. Ele que vem de uma boa escola de goleiros no Palmeiras, né? Olha, é preciso fazer mérito ao Willi, que ele é um reserva, é o 12º jogador do CRB, né? Botafogo, e sempre né? que entra, vem entrando bem e vem marcando gol. Sim. E a exemplo que eu falei agora para o Fernando Henrique, ele também estava no Ceará e sem oportunidade. Mas vestindo a camisa do CRB, ele vai bem, sobretudo quando entra no segundo tempo. Agora, não dá para você não votar no Vinícius. E ela agarrou demais. Sim. Né? A gente até comparava, se você for comparar a questão de goleiro, se você for levar em consideração, o scout desse goleiro em um jogo, salvo engano, foram 23 finalizações do Atlético, 13 na meta, com 13 defesas dele, e sendo 11 excepcionais. Então ele acabou com o jogo. Dificilmente, se ele está para fazer pontuação, ele iria disparar. Então, parabéns para o Vinícius, mérito dele. Não é mérito que tenha um pontado, não, porque ele foi fora de opção. sim. Mérito dele que agarrou a oportunidade. Emerson, e esse time do CRB, não sei se para você, mas está me parecendo muito aquele time de 2016, que vencia muitos jogos fora de casa, mas em casa deixava a desejar e acabou ali no meio de tabela, né? A campanha, inclusive, é bem similar, né? O que acontece, Rafa, quando você joga em casa, obrigatoriamente você precisa propor o jogo. Né? E ao que parece, o CRB tem muita dificuldade nisso, de jogar em casa e imprimir seu ritmo contra o adversário. Quando ele joga fora de casa, joga numa situação mais confortável, de jogar um pouco mais reativo, e o resultado acaba acontecendo. Ontem é diferente. Por exemplo, contra o jogo do Botafogo, o CRB teve autoridade na vitória. Ontem a gente está dando mérito para o goleiro porque ele fez acontecer. Sim. E o CRB jogou por uma bola e aproveitou a oportunidade que teve. Mérito para o Willi também. Né? Mas o CRB teve muita dificuldade para propor o jogo, mesmo jogando de forma reativa ontem. Repito, diferente do que aconteceu contra o Botafogo. Né? Mas o CRB está na 4ª posição, dificilmente ele se mantém pela sequência da rodada, mas é importante que ele fique povoando ali aquela zona, né? 4º, 5º, 6º lugar, batendo na porta para entrar no G4. Então é um jogo para você sacramentar essa sua situação que você vai brigar para estar naquela zona, naquela área ali para entrar no G4, que é contra o Vitória, e precisa fazer o dever de casa contando com o apoio do seu torcedor, que não tem outra desculpa, né?
acaba com essa desculpa de ir para o estádio, já que o time está fazendo uma boa campanha. E teve F5 ontem. Na tarde de ontem, o CRB anunciou o volante Wesley Dias. A contratação do jogador de 24 anos foi um pedido do técnico Marcelo Chamusca. O primeiro volante pertence ao Estoril de Portugal, mas estava no Vitória da Bahia. Wesley Dias é conhecido pelo forte poder de marcação. A diretoria regatiana ainda segue no mercado e o objetivo principal é a contratação de um camisa 9, que pode ser anunciado a qualquer momento, não é, Emerson? Esse jogador é indicação do treinador e ele está com credibilidade, moral, né? Está com moral, inclusive dos jogadores vindos de Vitória, né? Porque tanto o Vitor Ramos como o Léo Ceará foram indicações dele e estão dando muito bem a conta do recado. Então, por exemplo, o jogador não estava atuando, né? O time do Vitória está mal das pernas, mas só em se tratando de ser uma indicação dele, vale a pena conferir. E esse camisa 9, sai ou não, Emerson? Olha, quem diga que o CRB está tentando trazer de volta um jogador que já passou por aqui, né? Vamos aguardar para ver se finaliza essa negociação. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta o papo é CSA. O torcedor azulino não está nada satisfeito com a equipe e continua na bronca. Não sai daí. Vivendo em uma fase, o torcedor do CSA não abre mão do time e uma página nas redes sociais cobrou em grande estilo, que já é tradicional para quem tem um coração azulino. Mais um ponto conquistado e mesmo com toda a limitação, podemos ver um time organizado, honrando a camisa do azulão. Jogando contra o Vasco, não se pode vacilar, frente a frente com o goleiro, é botar a bola para dentro e sair para comemorar. Não posso culpar os jogadores, e sim quem tem a caneta para contratar, pois deixamos escapar uma vitória por falta de opções para entrar. Ter um banco com 2 meninos da base como reforço para atacar, às vezes eu me pergunto, será que deixaram de acreditar ou estão esperando o campeonato terminar para começar a reforçar? Paraguaios, Matson, Escobar, não serve, manda embora e tragam 3 que saibam jogar. Pois esse ano a cota já estourou de jogador fraco no CSA. Não joguem a toalha. Vamos até o fim que podemos continuar. Sempre com orgulho em fazer parte do maior. Sou o coração azulino. Se ficar puta, pior. Emerson Júnior, está aí a cobrança. A diretoria vem fazendo contratações que não está agradando o torcedor. A culpa é mesmo da diretoria, quem tem a caneta? Olha, principalmente pelo volume de contratações. Eu concordo com o Alan, acho que a crítica é pertinente. Isso aí também é produto final, Rafa. E é uma observação muito bem feita quando você vai para um jogo difícil, como você teve contra o Vasco da Gama, e sem desmerecer a molecada, mas você recorre a jogadores das divisões de base, em detrimento de jogadores que foram contratados, teoricamente, para serem titulares no Campeonato Brasileiro, evidencia o erro. Não é? E pelo número de contratação, o número em si, ele frio, acima de 40 contratações, você evidencia de novo o erro. Agora, necessita de contratações, isso é muito claro, né? A gente até discutiu isso aqui ontem, o próprio Alan também fez essas cobranças nas redes sociais e eu concordo com ele. Na necessidade que você ainda tem, apesar desse volume de contratações, você ainda tem. Que precisa ficar muito bem claro, né? Desde o início do ano que o CSA procura um meia. Sim. Aquele meia que pensa, não só o CSA, o CSA é metade do Brasil, né? Todos os times, mas um meia que pense o jogo, que possa municiar os jogadores no comando do ataque. Eu entendo também, até pelo volume de contratações que já teve, você não vai contratar por contratar, né? Trazer mais um não adianta, você precisa trazer jogador que vista a camisa e vá para o jogo de uma necessidade que é latente. Sim. E por esse formato de jogo do Argel, que também era o do Marcelo Cabo, você precisa ter jogadores de velocidade pela extremidade. Está muito claro que o Didira não vive um bom momento. O Maranhão até que fez um bom jogo no primeiro tempo contra o Grêmio. Não foi bem no segundo tempo, não gostei da atuação dele diante do Vasco. Agora, tem peças ainda que precisam estrear. Esse Bustamante, que foi oficializado ontem, e o que tem informação que não vai ser problema de documentação e fisicamente ele está bem. Então, se você chega, você traz o jogador e você tem essa deficiência, você precisa botar ele para jogar, né? O outro, Euler, que também foi indicação do Argel, que está com a questão da indicação boa. Dos que ele indicou, o João Vitor e o Alan chegaram a camisa vestida e foram para o time titular e estão dando conta do recado. Tá acertando. O Euler é lateral, mas joga de meia também. De repente pode ser esse meia aí que resolva. O CSA deve anunciar até sexta-feira, pelo menos, mais uma contratação que é de um atacante liberado. E continua procurando meia, né? Então você precisa ajustar. O campeonato, a sequência ela é muito pesada. Agora o CSA ele vai ter essa sequência, e já foi assim contra o Vasco, dos adversários da segunda página. É confronto direto toda hora. Porque jogou contra o Vasco, vai jogar contra o Fortaleza, vai pegar o Fluminense, depois é o Cruzeiro, todo mundo está lá embaixo. Chapecoense, à medida que Bahia. Você ganha, você diminui a distância, ou você até ultrapassa,
de acordo com o passar dos jogos, ou você vai distanciar isso aí, você potencializa. O que é que intriga mais? São 13 jogos? Até agora? Sim, 12, 13 jogos? 13 você só jogos. marcou 3 gols, você Sim. escancara um problema do jogo ofensivo. Evoluiu, tá, tudo bem, contra o Grêmio, mostrou aqui voluntariedade, conseguiu concluir jogada contra o Vasco, jogou até melhor. Se tivesse que ter um vencedor, seria o CSA, mas ele precisa transformar isso em gol. Se ele conseguiu, nesses 2 jogos, não perder, não tomar gol, apresentando uma certa consistência defensiva, ele precisa apresentar efetividade no comando do ataque. Se você tem jogadores que não estão dando conta do recado, você precisa colocar para jogar. Ontem, via rede social, se manifestaram o Manga, Escobar e o Benítez, cobrando oportunidade, né? Isso, por um lado, eu gosto, porque você marca a posição dizendo ele que tá jogar que quer jogar e que está bem. Por outro lado, o treinador fala, e eu, de certa forma, concordo com ele, você se escala pelo treinamento. Sim, você não vai óbvio. botar para jogar quem está muito mal. Sim. Né? A não ser que esteja acontecendo algum problema de relacionamento. Tem Mas que o tá fato de mostrando você serviço, né? se manifestar, que está pronto, quer jogar, mostrando vontade, é um ponto positivo. E de 2 situações, de 2 posições que o CSA precisa. De repente você tem os caras no elenco e não coloca para jogar e fica buscando fora num momento que é muito difícil de contratar. Né? Agora tem um detalhe também para o torcedor. Não adianta estar chorando mais o leite derramado. Não é? Você precisa agora encontrar uma maneira, né? E a competição mostra cada rodada após rodada que se você tiver o mínimo de competência, o mínimo de organização, você consegue segurar. Dentro de campo, a disparidade financeira ela é limitada pela condição técnica de cada time. A gente vê muito time com muita deficiência, principalmente esses que estão na parte de baixo. Então, com uma ajeitada, uma apertada, você sendo pontual, cirúrgico, e mais 2, 3 contratações, dando ressalva para os que aqui estão e condição de jogo, você consegue brigar para permanecer. Agora, cada rodada que passa, você aumenta a diferença, o scout aumenta, você precisa fazer valer isso aí. E até porque a gente está no mês 8 já, em agosto, e o CSA ainda busca contratação, já o ano termina e o CSA ainda está querendo contratar, né? Porque você contratou muita gente e não aproveitou. Né? Você pontua a contratação como errada, porque a partir do momento que você contrata e não coloca para jogar. Vamos ver nossa enquete no @TV Ponta Verde Oficial, só para se despedir. O volante Newton fará falta ao CSA, ele vai ficar cerca de 2 meses parado, Emerson. Sim, joga muito, 30%. E não, é reforço, 70%. O pessoal tá na bronca. Não, é reforço, vai fazer falta não. Pelo que tem apresentado dentro de campo, tchau, boa Páscoa para ele. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Valeu, Emerson. Valeu.